Oi, pessoal. Hoje eu venho aqui falar para vocês sobre análise combinatória, certo? E a primeira coisa que eu lembro é isso daqui. Uma questão de análise combinatória. Me solta que eu vou chutar. Gente, análise combinatória não é um bicho de 7 cabeças, tá? As questões, elas precisam de uma atenção maior do estudante. Porém, são perfeitamente possíveis de ser resolvidas, senão elas não estariam nas provas por aí. O assunto de análise combinatória faz parte da grade de raciocínio lógico. Então, em muitas provas de concursos que vocês se depararem ao longo da vida, vocês vão encontrar questões envolvendo esse assunto, certo? Mas, afinal de contas, o que é análise combinatória? A análise combinatória ou simplesmente combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Contagem no que diz respeito a agrupamentos. Muito utilizada nos estudos sobre probabilidade, ela faz a análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Então, a combinatória, ela serve para pegar o todo e fazer pequenos agrupamentos, certo? Então, as técnicas que nós vamos estudar nesse vídeo são princípio fundamental da contagem, ou mais conhecido como PFC, combinação simples, arranjos simples e permutações simples e com elementos repetidos. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, postula que, quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é x e as possibilidades da segunda etapa é y, resulta no total de possibilidades de o evento ocorrer dado pelo produto x vezes y. Em resumo, no princípio fundamental da contagem, multiplica-se o número de opções entre as escolhas que lhes são apresentadas. É muito comum a gente ter o contato com o princípio fundamental da contagem sem conhecê-lo por esse nome, lá no ensino fundamental, quando nós estamos estudando a operação de multiplicação. Exemplo, uma sala de aula possui 6 fileiras e cada fileira tem 7 cadeiras. Quantas cadeiras tem na sala? Você faz as possibilidades da primeira etapa multiplicado pelas possibilidades da segunda etapa, ou seja, 6 vezes 7, 42. Então, falando sobre tipos de combinatória, o princípio fundamental da contagem, ele pode ser utilizado em grande parte dos problemas, certo? Entretanto, algumas situações, o uso do princípio fundamental da contagem vai tornar a resolução muito trabalhosa. E para isso é que nós temos outras técnicas para resolver problemas que apresentam determinadas características. Basicamente, nós temos 3 tipos de agrupamento: os arranjos simples, combinações simples e permutações. Essas permutações, elas podem ser simples ou com elementos repetidos. Vamos entender cada um desses tipos. Primeiro, falando de arranjo. Nos arranjos, os agrupamentos dos elementos dependem da ordem e natureza dos mesmos. Para obter o arranjo simples de n elementos tomados P a P, onde P é menor ou igual a n, utiliza-se a expressão arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. No caso, para entendermos como funcionam problemas de arranjo, precisamos lembrar que nos problemas nós veremos situações de hierarquia, onde significa que a ordem dos termos vai influenciar na resolução do problema.
Já o outro método de contagem é a combinação simples. As combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante. Entretanto, são caracterizadas pela natureza dos mesmos. Assim, para calcular uma combinação simples de n elementos tomados P a P, onde P é menor ou igual a n, utiliza-se a seguinte expressão: combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Esse P aqui, que fica separado fora do parênteses, ele serve para eliminar a repetição do nosso problema. Um exemplo simples é formar grupos, né? Quando eu formo um grupo com Ana, Bia e Pedro, e eu troco a ordem do meu grupo e digo que eu tenho Pedro, Bia e Ana, eu tenho o mesmo agrupamento, eu tenho a mesma combinação de elementos. Então, para essa repetição ser tirada, é que existe esse P fatorial, certo? Algumas palavras-chave, elas aparecem nos problemas envolvendo combinações simples, como comissões, grupos, equipes e tudo que for sinônimo. Significa que a natureza dos elementos, né, é a mesma. Ou seja, ao trocar a ordem dos elementos dentro do grupo, eu obtenho o mesmo grupo. O próximo agrupamento é a permutação simples. As permutações são agrupamentos ordenados onde o número de elementos n do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Então, a permutação é um tipo especial de arranjo, certo? Quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos. Observe, arranjo de n elementos tomados n a n. Eu teria n fatorial e n menos n fatorial. Ou seja, o que me resta? Eu teria n fatorial sobre 0 fatorial, que por convenção, 0 fatorial na matemática é igual a 1. N fatorial dividido por 1 é ele mesmo. Ou seja, quando o número total de elementos é igual ao número total do agrupamento, nós estamos tratando de uma permutação simples. Já a permutação com elementos repetidos, dada a permutação de um conjunto com n elementos, alguns elementos se repetem n uma vezes, n duas vezes, n vezes. Então, a permutação é calculada. Permutação de n elementos na parte de cima e o fatorial das repetições na parte de baixo. Essas repetições na parte de baixo, na forma de fatorial, elas servem para que nós não contemos duas vezes o mesmo resultado, duas ou mais vezes, dependendo da quantidade de repetições. Então, a pergunta que fica é: como nós devemos resolver os problemas de combinatória? Primeiro, interpretar e identificar qual o método de contagem mais adequado para resolver o problema. Se o método vai ser a combinação simples, o arranjo simples, a permutação simples, a permutação com elementos repetidos, ou se é viável resolver simplesmente pelo princípio fundamental da contagem. Segunda coisa usada para resolver os problemas que o estudante precisa ter em mente é a capacidade de análise, raciocínio e interpretação. Você precisa compreender o problema como um todo. E terceiro, existem questões que faz-se necessário mais de um método de contagem e que são divididas em mais de uma etapa para resolução.
Ou seja, tem questões que você vai precisar utilizar o princípio fundamental da contagem e uma permutação, por exemplo, ou usar duas combinações e multiplicar os seus resultados, ou somar os resultados. Então, isso depende da análise e interpretação do problema. Para ilustrar melhor, nós temos aqui alguns exemplos de aplicação para aprofundamento do assunto. A primeira questão diz que, de um total de 6 pratos à base de carboidratos e 4 pratos à base de proteínas, pretendo fazer o meu prato com 5 destes itens diferentes, de sorte que contém ao menos 2 proteínas. Qual é o número máximo de pratos distintos que poderei fazer? Vamos analisar o problema e ver que dados a questão nos forneceu. Nós temos 6 pratos à base de carboidrato, 4 pratos à base de proteína. E nós vamos utilizar o prato com 5 itens diferentes. E a condição dada pelo problema é que tenha pelo menos 2 proteínas. A pergunta é o número máximo de pratos distintos que podem ser feitos. Então, vamos analisar. 6 carbos, 4 tipos de proteínas e vamos usar 5 itens. Mas a questão diz que tem que ter pelo menos 2 proteínas. Então, vamos raciocinar o seguinte: se eu calcular o meu total de pratos e desse total eu excluir os pratos que têm nenhuma proteína e excluir também os pratos que têm apenas uma proteína, o que vai me restar? Pratos que têm 2 ou mais proteínas. Então, essa é a ideia do pelo menos 1, do pelo menos 2, parecido com o que a gente usa na probabilidade. O pelo menos 1 é o total menos o nenhum, que é o complementar. No caso aqui, é pelo menos 2. Então, eu pego o meu total, tiro as possibilidades de nenhuma proteína, que são pratos que não me servem porque não atendem à condição do problema, e retiro também os pratos que têm apenas uma proteína, porque estes também não me servem e não resolvem o meu problema. E o que vai me restar do total são pratos que têm 2 ou mais proteínas, 2, 3, 4 e enfim, certo? Então, passando aqui, vamos calcular o total de pratos possíveis, independente de ser carboidrato ou proteína, tá? O nosso total é o seguinte: nós temos 10 itens, 6 carboidratos e 4 proteínas. E sabemos que desses 10 itens nós vamos escolher 5. Então, eu tenho uma combinação de 10 elementos tomados 5 a 5. Por que combinação? Porque se eu ponho num prato arroz, feijão, macarrão, salada, carne, e se eu trocar a ordem, carne, arroz, salada, feijão, macarrão, eu vou estar ingerindo o mesmo tipo de alimento, concorda? Então, eu tenho uma combinação simples. Então, o meu total de pratos, independente da quantidade de carboidratos ou proteínas, é 10 itens disponíveis para que sejam escolhidos 5. Então, eu tenho 10 fatorial na parte de cima, 5 fatorial, vezes 10 menos 5 fatorial na parte de baixo. Desenvolvendo, nós vamos ter 10 fatorial, 5 fatorial, 10 menos 5, 5 fatorial. Temos 10 vezes 9 vezes 8
vezes 7, vezes 6, vezes 5. Parando no 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 5 fatorial. Vou usar uma cor diferente aqui para fazer os cancelamentos. Cancela 5 fatorial com 5 fatorial. 3 vezes 2 é 6. Eu vou cancelar com esse 6. 10 dividido por 5, 2. 8 dividido por 4, 2. Então, o que nos restou? 2 vezes 2 vezes 9 vezes 7, né? Que dá um total de 252. Então, no nosso total, eu tenho 252 pratos. Mas agora, eu vou calcular os pratos que não têm nenhuma proteína. O que isso significa? Significa que os 5 itens que vão ser usados vão ser escolhidos apenas entre os 6 carboidratos disponíveis. Logo, os pratos que não têm nenhuma proteína, eu vou escolher meus 5 itens do prato entre 6 carboidratos. Combinação de 6 e 5 dá igual a exatamente 6. Os pratos que têm apenas uma proteína vamos lá, apenas uma proteína. O que nós vamos observar? Olha, o nosso prato vai ter 5 itens, certo? Eu vou colocar somente uma proteína, vou usar esse P para dizer que é proteína. Então, eu tenho 4 opções de proteína para escolher uma. Logo, eu vou ter 4 opções para colocar nessa casa da proteína. Com relação aos outros itens, eles necessariamente têm que ser carboidratos. Então, me restam 6 carboidratos para escolher os outros 4 itens do meu prato. Então, eu tenho uma combinação de 6 e 4. 6 fatorial, 4 fatorial, fazendo aqui direto, 6 menos 4, 2 fatorial. Então, temos 6 vezes 5 vezes 4, parei no 4, 4 fatorial, 2 vezes 1. Vou usar uma corzinha diferente aqui. Cancela 4 fatorial com 4 fatorial. 6 dividido por 2 é 3. O que me restou aí foi 3 vezes 5, 15, certo? E agora, apenas uma proteína. Então, eu tenho 15 formas de escolher os meus carboidratos e 4 formas de escolher essa minha proteína. Então, prato só com uma proteína é um total de 4 vezes 15, que dá 60 pratos. Então, agora, nós vamos escolher, vamos ver aqui a quantidade de pratos com 2 ou mais proteínas. O que nós temos? O total, 252 pratos. Eu vou retirar 6, que são os pratos que não têm nenhuma proteína. E vou retirar 60, que são os pratos que não têm, que tem apenas uma proteína, certo? Então, fazendo esse cálculo, o que nós temos? Nós temos um total de 186 pratos disponíveis e possíveis com 2 ou mais proteínas. Então, essa é a resposta da primeira questão. Continuando, mais um exemplo aqui, temos a questão 2. Em um refeitório há doces e salgados. Cada pessoa receberá um recipiente com 3 doces dos 8 tipos disponíveis e apenas 2 salgados dos 7 tipos fabricados. Quantas são as diferentes possibilidades de preenchimento do recipiente? Esse tipo de problema nós resolvemos usando combinação simples. O que vai acontecer? Nós precisamos escolher os doces. Temos 3 doces e 8 disponíveis para escolher esses 3 doces. Então, nós temos combinação de 8 e 3.
8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. Parei no 5. 3 vezes 2, vezes 1, vezes 5 fatorial. Então, cancelando 5, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Cancela com 6. 8 vezes 7, 56. Então, eu tenho 56 formas de escolher 3 doces entre 8 tipos disponíveis. Agora, vamos escolher os salgados. Eu tenho 7 salgados para escolher 2. Logo, eu tenho uma combinação de 7 elementos tomados 2 a 2. 7 fatorial sobre 2 fatorial. 7 menos 2 é 5 fatorial. Então, eu tenho 7 vezes 6 vezes 5. Parei no 5. 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Cancela o 5. 6 dividido por 2 é 3. 7 vezes 3 igual a 21. Então, nós temos um total de 56 vezes 21 maneiras de escolher os salgados e os doces ao mesmo tempo. Veja a ideia do I, que é produto. 56 vezes 21 dá um total de 1.176 formas de escolher esses doces e esses salgados. Na questão 3, nós temos outra situação. 8 pessoas irão acampar e levarão 4 barracas. Em cada barraca dormirão 2 pessoas. Quantas são as opções de distribuição das pessoas nas barracas? Esse problema dá para resolver usando o princípio fundamental da contagem e também dá para resolver usando combinação. Resolvendo com o princípio fundamental da contagem, nós vamos analisar a seguinte maneira. Eu vou dizer que B1 é a barraca 1, B2 é a barraca 2, B3 é a barraca 3 e B4 é a barraca 4. Na barraca 1, nós temos 2 pessoas, na barraca 2 mais 2 pessoas, na barraca 3 mais 2 pessoas e na barraca 4 mais 2 pessoas. Se eu tenho 8 pessoas, então significa que na barraca 1 eu tenho 8 possibilidades de colocar a primeira pessoa e 7 possibilidades de colocar a segunda pessoa. Só que, se eu digo que a pessoa A vai dormir com a pessoa B, é o mesmo de dizer que a pessoa B vai dormir com a pessoa A. Então, para eliminar essa contagem repetida, o que nós fazemos? Dividimos o resultado por 2. Então, eu tenho 8 vezes 7, 56, dividido por 2, 28 maneiras de colocar a primeira dupla na barraca 1. Colocando a primeira dupla, me restaram 6 pessoas para colocar na primeira vaga da barraca 2, vezes 5 pessoas na segunda vaga. De novo, vou repetir por 2 para eliminar a repetição. 6 vezes 5, 30, dividido por 2 é igual a 15. Na barraca 3, me restaram 4 pessoas para a primeira vaga. Vou escolher mais uma, 3 pessoas para a segunda vaga. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, eu tenho 6 formas de escolher a terceira dupla. E na barraca 4, me restaram 2 pessoas para escolher essa vaga. E depois, uma pessoa. Dividindo por 2, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Depois disso tudo, eu faço os produtos.
28 vezes 15 vezes 6 e vezes 1. 28 vezes 15 vezes 6 e vezes 1 dá um total de 2.520 maneiras de arrumar essas 8 pessoas nessas 4 barracas. Isso daqui usando o PFC. Se você quisesse fazer o mesmo problema utilizando a combinação simples, o que você iria analisar? Na barraca 1, você teria combinação de 8 e 2. 8 pessoas para escolher 2. Como você já escolheu a primeira dupla, você vem para a barraca 2. Só tem mais 6 pessoas para escolher mais 2, a segunda dupla. Como você já escolheu 2 duplas, só te restam mais 4 pessoas para escolher a terceira dupla, escolher mais 2 pessoas. E, por fim, você teria, escolhendo a última dupla, 2 pessoas para escolher 2 vagas. Então, calculando essas combinações, vocês vão encontrar exatamente o mesmo resultado. 28 vezes 15 vezes 6 e vezes 1, que dá 2.520. E o problema é resolvido também com a combinação simples. Indo para a questão 4, nós já temos outro tipo de situação. Na questão 4, nós temos uma situação a ser resolvida com permutação. Em uma sapateira, irei guardar 3 sapatos, 2 chinelos e 5 tênis. Quantas são as disposições possíveis desde que os calçados de mesmo tipo fiquem juntos, lado a lado na sapateira? Vamos lá. Os calçados de mesmo tipo têm que ficar juntos. Então, o que nós temos? 3 sapatos, 2 chinelos e 5 tênis. Nós sabemos que quando nos problemas de permutação aparecem elementos que têm que permanecer juntos, nós contamos esses elementos como um bloco só. Então, o que acontece? Os sapatos, os chinelos e os tênis são 3 blocos. Então, eu tenho uma permutação de 3. Porém, os sapatos podem permutar entre si. Então, eu tenho outra permutação de 3, referente aos sapatos. As chinelas podem permutar entre si. Então, eu tenho outra permutação de 2, referente à ordem das chinelas. E os tênis também podem permutar entre si. Então, eu tenho uma permutação de 5 dos tênis entre si. Logo, o que eu tenho? Permutação de 3. 3 fatorial é igual a 6. Permutação de 3. 3 fatorial igual a 6. Permutação de 2. 2 fatorial, 2. Permutação de 5. 5 fatorial, 120. Fazendo o produto 6 vezes 6 vezes 2 vezes 120, nós temos 8.640 formas de organizar esses itens dentro da sapateira. Por fim, mais um exemplo. Certo número de pessoas pode ser agrupado de 2 em 2, não importando a ordem das mesmas. Se fala que a ordem não importa, é um problema que está falando de combinação, resultando em 10 diferentes possibilidades de agrupamento. Quantas pessoas fazem parte desse grupo? Então, a questão nos disse que nós temos uma combinação de tantas pessoas, um certo número de pessoas, agrupadas de 2 em 2. E que esse agrupamento gera 10 diferentes possibilidades. E pergunta quantas pessoas fazem parte do grupo. Nós temos uma equação envolvendo combinação simples.
Desenvolvendo a fórmula da combinação simples, nós temos x fatorial sobre 2 fatorial em cima, x fatorial sobre 2 fatorial na parte de baixo, vezes x menos 2 fatorial igual a 10. Agora, a gente vai desenvolver o x fatorial na parte de cima para fazer um cancelamento com esse x menos 2 fatorial na parte de baixo. Então, em cima, nós temos x vezes x menos 1 vezes x menos 2, parei o fatorial. O 2 eu tenho 2 vezes 1 vezes x menos 2 fatorial, e tudo isso é igual a 10. Fazendo o meu cancelamento, eu vou ter x menos 2 fatorial cancela com x menos 2 fatorial, e organizando aqui a forma distributiva, nós temos x ao quadrado menos x sobre 2 igual a 10. Organizando essa equação de uma maneira melhor, x ao quadrado menos x igual 2 vezes 10, 20. Temos x ao quadrado menos x menos 20 igual a 0. E vamos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, calculando o valor do delta. Lembrando que delta é o discriminante da equação e ele é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os termos da equação, nós temos o b como menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a como valor 1 e o c como valor menos 20. Menos 1 ao quadrado, base negativa, mas o expoente é par, resposta positiva. Então, eu tenho 1. Menos por menos vai ficar mais aqui no centro. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. 1 mais 80, 81. Encontramos o valor do nosso delta. Continuando o problema, o que nós temos? X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, né? E nós sabemos que o nosso b vale menos 1, então eu tenho menos 1, mais ou menos o nosso delta deu raiz de 81, no caso, e 2 vezes o a da equação vale 1. X igual menos por menos, mais, então eu tenho 1 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 81 é igual a 9, dividido por 2 vezes 1, 2. Fazendo aqui o meu x', usando o sinal de mais, nós temos 1 mais 9, 10. 10 dividido por 2, 5. Fazendo o x duas linhas com o sinal de menos, 1 menos 9, menos 8. Dividido por 2, menos 4. Porém, o menos 4 não serve como solução, porque nós estamos falando de número de pessoas. E número de pessoas é sempre positivo. Logo, o que nós podemos adotar como solução é o número 5. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Obrigada pela atenção. Se inscrevam no canal para que vocês recebam mais vídeos sobre diversos assuntos da matemática.